Bom dia, gente! Hoje a gente vai continuar com a bioquímica, mas iremos falar um pouquinho sobre lipídios. Os lipídios, também chamados glicerídeos, eles são constituídos por um ácido graxo e um glicerol. Eu coloquei aqui para vocês as estruturas da molécula de ácido graxo, de glicerol, porém não precisa copiar no caderno neste momento. Vocês vão aprender isso aqui em química, no segundo ou terceiro ano só. Tá? Coloquei aqui só para vocês terem uma ideia de que elas são. Né? Percebam que elas têm bastante H, bastante C e tem O também. Tá? Igual o carboidrato, isso, só que em proporções diferentes. Por isso é um outro grupo de moléculas orgânicas. No nosso organismo é muito comum o triglicerídeo. O triglicerídeo, ele tem aqui um glicerol e aqui 3 ácidos graxos. Por isso que é um triglicerídeo, ok? Uma curiosidade, um glicerídeo que fornece 9 calorias pra gente, enquanto que um glicose, tá? É o carboidrato, fornece 4. A gente já consegue entender por que a gente armazena glicerídeo, mas não consegue armazenar muito glicídio, né? A quantidade de energia que ela guarda é maior e em um menor espaço, inclusive. Cuidado, não confundir, tá, gente? Ó, glicerídeo, ó, tem uma cera aqui no meio, para vocês lembrarem que é de lipídio, tá? Glicídio, lembra que é de glicose, ok? Nós temos 2 grupos de lipídios, os lipídios simples, que são ácidos graxos e glicerol, óleo, gordura e cera, e os lipídios complexos, o ácido graxo e glicerol, com outro grupo químico. Temos aqui alguns exemplos: fosfolipídio, esfingolipídio, carotenoide e os esteroides. Os 3 primeiros nós iremos comentar esse ano um pouquinho ao longo do ano, né? Tanto o setor A quanto o B. E os esteroides é um grupinho à parte que é importante trabalhar por conta de ser muito requisitado. Então, primeiro aí os óleos e as gorduras. Óleo, reserva energética vegetal. Gordura, reserva energética animal. Óleo, líquido em temperatura ambiente por conta da sua configuração química. Então, a gente já sabe que é uma molécula orgânica, porque ela tem cadeia de carbono. Porém, entre esses carbonos, existe uma ligação diferente, que lá na química vocês vão chamar de ligação dupla, tá? Essa ligação não permite que os carbonos fiquem aglomerados. Por isso, ele fica líquido em temperatura ambiente. Já a gordura, ela contém a cadeia de carbono sem essa ligação diferente. Então, ela é uma gordura saturada que permite que os carbonos fiquem aglomerados. E aí ela fica sólida em temperatura ambiente. Então, essa é a diferença. Óleos, então, óleo de girassol, óleo de soja, óleo de canola, óleo de coco que você tem em casa, todos estão líquidos na temperatura ambiente porque são gorduras insaturadas. A pele da coxinha do frango, a gordurinha da picanha, o bacon, a manteiga, sólidos em temperatura ambiente, porque é uma gordura saturada, ok? E lógico que existem algumas exceções, né? A gente fala que óleo é de vegetal e gordura é de animal, mas na biologia a gente sempre tem exceções, tá? Dentro dos óleos, os insaturados, nós temos os que se chamam monoinsaturados e poliinsaturados. Alguns rótulos, quando vocês forem ler, vocês vão ver que está escrito, né? Monoinsaturado é porque ele tem uma única ligação dupla. Então, o azeite de oliva, o abacate, sementes, né? Nozes, amêndoa. O poliinsaturado
é o que tem mais de uma ligação dupla. Ômega 3, olha aí, ó, presente em animal, em peixes, né? Algas e a ômega 6, girassol, soja, milho, linhaça. Então, esse óleo aqui, né, essa gordura insaturada, ela é considerada mais saudável, que ela ajuda na produção de alguns tipos de lipídio muito importantes no nosso organismo. Tá? Então, é considerado aí uma gordura mais, um óleo, né, uma gordura insaturada, ela é mais saudável. Já a gordura saturada, ela é importante para nós, porque ela é reserva energética, tá? Então, os famosos triglicerídeos ou triglicérides, como sai no exame de sangue, ele é uma gordura de reserva, tá? E ele é importante, sim, no nosso organismo. Tá? Alguns animais de clima frio, ou melhor, os animais de clima frio, sendo que alguns podem hibernar 1, 2, 3 meses, eles têm essa reserva de gordura embaixo da pele. Então, para eles, essa reserva serve também como um isolante térmico. Então, o animal consegue viver num clima frio sem sentir frio, né? Ele está isolado do ambiente. Ah, mas o gordinho também não tá? O gordinho também produz calor o tempo todo, né? Tá sempre com calor, tá sempre suando. Então, para nós, ele é uma reserva energética. Por isso, quem tem mais gordura tem mais calor, porque gera mais calor. Então, tem mais, né? Tá sempre com calor, sempre suando, né? A gente já viu o porquê do suar, né? Para controlar a temperatura interna do corpo. Só que essa gordura em nós, humanos, no cachorrinho, no gatinho, ela não fica exatamente embaixo da pele. Ela fica um pouco embaixo da pele, né? O gordinho é fofinho, inclusive, né? Mas ela fica envolvendo os órgãos. Então, ela traz prejuízo para o funcionamento de um coração, para o funcionamento de um fígado, tá? E ele gera muita energia. Porém, ele não isola a temperatura. Se você pegar um gordinho e colocar ele lá no Polo Norte, ele vai morrer congelado. Porque ele gera energia, ele gera calor, mas ele perde esse calor porque ele transpira, ele perde. Tá? Então, ele não está isolado da temperatura externa. Deu para entender a diferença, né? O excesso desses triglicérides no sangue, triglicérides é o que vai armazenar energia, né? Ele está presente no sangue, sim, porque ele tem que ser transportado de um lado para o outro. Mas o excesso, por isso essa setinha para cima, não é um indicativo muito bom, né? Quando o triglicérides está alto, o médico pede para cortar um pouquinho a ingesta de gordura, isso incluindo chocolate, né? Por conta da gordura do cacau. A ingesta da gordurinha da picanha, da pele da asinha do frango, tá? Porque esse triglicéride circulando em grande quantidade nos vasos sanguíneos, ele pode aumentar os casos de AVC e de infarto, tá? Esse triglicérides, ele pode se depositar nos vasos, ele pode ser bem prejudicial, ok? Então, comparando os dois, na ingestão, o óleo, ele é muito saudável. Ele ajuda a formar outros lipídios aí que a gente vai estar estudando, tá? A gordura também é importante, porém, tem que tomar cuidado com a quantidade dessa gordura. Nós temos a gordura hidrogenada, ou também chamada gordura trans. Gente, essa gordura trans não tem nada a ver com genética, tá? É química. Essa gordura vegetal hidrogenada, o que é? É o óleo, que é uma gordura insaturada, teoricamente saudável, né? E ela sofre um processo industrial, a gente chama de hidrogenação. Então, você meio que bate essa gordura, acrescenta hidrogênios e ela se torna sólida. E mais que isso, ela deixa os alimentos gostosos, a consistência mais gostosa e aumenta a validade. Para a indústria, isso foi um sucesso, né? Vamos vender muito mais, e é realmente o que aconteceu, né?
isso há muitos anos atrás, estamos falando aí na época das vovós, bisavós de vocês aí, né? Começa a aparecer a margarina na casa de todo mundo, ao invés da manteiga, né? A manteiga de origem animal, vem do leite, né? E a margarina é uma gordura vegetal hidrogenada. Entre parênteses, você lê lá na sua margarina que está na sua casa, entre parênteses, está escrito assim, veneno. Só que está numa tinta que a gente não enxerga, né? Se você deixar essa margarina aberta na pia, nem mosca vem, porque não serve para nada aquilo. Só serve para fazer mal. E a gente começa a descobrir isso quando começam a aumentar os problemas de obesidade, diabetes, os níveis de colesterol da população aumentando, problemas cardiovasculares, né? Problema no coração e nos vasos sanguíneos. E aí a gente vai pesquisar e descobre que o nosso grande problema é exatamente essa gordura. Em muitos países ela é proibida. Aqui no Brasil pode usar, inclusive ela é vendida em supermercado, né? Para quem quiser usar em casa, para fazer torta, né? Ela é vendida, porém ela tem que estar na embalagem, né? Então na embalagem sempre você vai ter uma referência do que tem nos alimentos, né? Uma informação nutricional, composição, e lá tem que estar escrito, obrigatório por lei, tá? Constar a presença ou não dessa gordura trans ou essa gordura vegetal hidrogenada, né? E aí aquele negócio, compra quem quer, né? Ah, mas se eu comer só uma bolacha? Não, não é problema. O problema é se você come no intervalo uma bolacha, aí na hora do almoço você complementa com um sorvetinho, aí à tarde você come um salgadinho, à noite, para não ter que fazer nada, compra uma torta feita e come a torta. Quer dizer, você comeu gordura hidrogenada o dia inteiro, né? Isso traz muito problema, tá? Porque é prático, é muito prático. Lembrando que essa gordura hidrogenada não está na tabela, tá? Porque ela não é natural, é um produto industrializado. Voltando para a tabela, nós temos os lipídios simples do tipo cerídeos ou cera. Esse é bem facinho. A função deles é impermeabilizar, não deixar a água passar. A gente encontra nos vegetais, né, nas folhas. Por isso, quando chove, as folhas não ficam encharcadas. E a gente encontra nas frutas, né? A maçã, um pêssego, uma carambola, né? Ela nem precisa estar brilhando muito, né? Que nem a maçã tá aqui. Mas essa cera, ela faz com que não se perca a suculência da fruta, né? A água fica retida dentro da fruta. As aves elas têm uma glândula na região da cauda, glândula uropigiana, uropigial, que produz um óleo, que é uma cera, né? Que ela espalha pelas penas, impermeabilizando e limpando também as penas. Por isso que o patinho, quando mergulha na água, ele sobe sequinho, né? É impermeabilizante. Nós também produzimos, só que nós produzimos nas glândulas sebáceas, então o nome certo aí seria sebo, tá? Ele é uma mistura de cera com óleo, e quem tem muito não gosta, né? Porque normalmente vem acompanhado das espinhas, né? Mas a função dele é que a pele não perca água, né? Então essas peles que são oleosas, normalmente elas são bem hidratadas também. O contrário de quem não tem muito óleo, tem a pele seca, né? E tem que passar normalmente hidratante. Como controlar esse óleo? Higiene, lavando o rosto, lavando o cabelo. Tá? Temos também cera no ouvido. Essa cera também, ela é um impermeabilizante para que não entre água no canal auditivo e ela protege contra invasores, né? Contra micro-organismos. Uma observação, gente. Quando é pequenininho, a mamãe limpa o orelhinha, o ouvidinho com cotonete, porque é uma cera normalmente bem mais fluida, então até fácil de limpar. Quando nós crescemos, né, já a partir da idade de vocês aí, não precisa mais ficar limpando com cotonete o canal auditivo, tá? Até porque essa cera, ela começa a ficar um pouquinho mais ressecada e às vezes ela não vem no cotonete, você empurra ela para o canal auditivo, podendo trazer aí problemas futuros. O ideal é lavar, lavou a cabeça, lava, não precisa ficar com o ouvido entrando água, né? Você passa a mão no ouvido, limpa com os dedos mesmo, e aí quando vai secar, seca com a toalha,
normal. Basta isso para limpar a cera do ouvido que está do lado de fora. A que está do lado de dentro, ela está protegendo seu canal auditivo. Deixa lá. E a cera de abelha, né? Então, as colmeias apresentam bastante cera, que é para proteger o bem mais precioso que elas têm aqui, né? Que é o mel. Mel, geleia real. Então, essa cera protege contra a desidratação ou uma hidratação muito grande desses dois componentes aí. E protege a própria colmeia inteira, né? De uma chuva, por exemplo. Falando um pouquinho agora dos lipídios complexos, temos os fosfolipídios, uma associação de lipídio com fosfato. Nós vamos encontrar nas membranas celulares, né? Então, toda a célula envolvida por uma membrana. Se eu pegar essa membrana, um pedacinho dela aqui e ampliar, vou encontrar esse desenho aqui. Cada alfinetinho aqui, parece um alfinetinho, né? Cada um desse aqui é um fosfolipídio. Então, extremamente importante, a gente consegue perceber, né, a importância do lipídio na nossa vida. Temos também os esfingolipídios. Esse aqui vocês vão falar um pouquinho mais quando vocês estudarem a parte de histologia, né, célula nervosa, o neurônio. Ele tem uma bainha de mielina que envolve a fibra nervosa e ela age como um isolante elétrico. Vamos pensar assim, o cabo que liga o seu computador na tomada, né? Ele está transmitindo energia para o seu computador. Dentro existem fios de cobre que fazem esse transporte da energia. E em volta ele tem um cabo, né, plástico, preto normalmente ou branco, que isola essa energia. Então, você pode pegar, que você não vai tomar choque, a energia ela não está se perdendo, ela sai da tomada e entra no seu computador. Ah, isso é um isolante elétrico, que é a função que a bainha de mielina tem para o nosso neurônio. Tá? São formadas pelos esfingolipídios. Temos os carotenoides. Os carotenoides são pigmentos encontrados nos vegetais, verduras, frutas, legumes de cor amarelo, laranja, vermelho. Né? Esses pigmentos, esses carotenoides, ajudam na absorção de energia luminosa, então ajudam no processo de fotossíntese para os vegetais e para nós ajuda na absorção de vitamina A, que é matéria da nossa próxima aula. Por último, chegamos aqui em mais um grupo de lipídios complexos, chamado como esteroide, né? Os exemplares aqui de esteroide é o colesterol. Eu disse exemplares porque nós temos colesterol bom e o colesterol ruim, né? Ou mal. Aí você lembra por causa da letra L, né? Ou também logo Deus leva, né? Porque ele é muito ruim. Então, tem que tomar cuidado com ele. Bom, o colesterol bom, ele tem várias funções para o nosso organismo. Ele é um precursor de vitamina D. Precursor é o que vai dar origem à vitamina. Ele facilita a absorção de vitaminas K, vitamina E, que é matéria da nossa próxima aula. Ajuda na formação de sais biliares, que ajudam o processo digestivo. Né? Esses sais biliares são produzidos no fígado e armazenados na vesícula biliar. A função desses sais biliares é de emulsificar as gorduras que nós estamos comendo, né? E facilitar a hidrólise dessas gorduras. A gente encontra também o colesterol na membrana plasmática das células animais somente, e também na formação de alguns hormônios, como por exemplo, o hormônio sexual. E aí é que entra aquele esteroide anabolizante, né, que muita gente já deve ter ouvido falar. Acontece que os hormônios sexuais, testosterona para os homens, os estrógenos para as mulheres, né, nós pesquisamos, no caso aí, todos eles, e a testosterona, ela traz benefícios, como por exemplo, queimar gordura e produzir músculo.
Então, se eu pegar aí 2 pessoas da sala, né, com a mesma faixa etária, com o mesmo IMC, colocar na academia com o mesmo treino, em 1 mês, o menino ele vai estar bem mais forte e mais magro do que a menina. Os resultados serão mais visíveis por conta desse hormônio testosterona, né? E aí ele passa a ser usado de maneira errada. É proibido o uso da testosterona. Mas tem gente que usa como anabolizante, né? Nas academias, infelizmente. Tantos anos aí dando aula, já muitos alunos vieram falar para mim que tinham começado a academia e colegas na academia, até instrutores, né, já acabaram oferecendo para esses alunos, tá? Gente, esses anabolizantes não são suplementos alimentares, tá? Esse anabolizante é o que injeta, tá? Igual tá na figurinha aí. E aí o que ele faz? Ele faz aumentar a massa magra, faz ficar mais forte, né? Todo o organismo fica estimulado, então a pessoa ela se sente bem. Então você imagina, perdeu peso, tá mais forte, tá se sentindo bem, tá ficando com todo mundo quer ficar com ele, né? E quem não quer isso? Ah, todo mundo, eu também quero, né? Só que isso traz muitos problemas. Isso traz problema para o coração, isso traz problema para o fígado, traz problema para o rim. E esse cara ele não vai conseguir ficar tomando isso por muito tempo. E os problemas vão aparecer quando ele parar de tomar isso. Ah, e ele vai ter que parar porque coração e fígado não aguentam, tá? Então, no momento que está tomando, é lógico que ele vai fazer uma propaganda legal, né? Porque ele está super bem. Só que você imagina, a testosterona ela é produzida pelo testículo. O testículo entende que ele não precisa fazer mais nada, porque está recebendo testosterona de graça. E aí ele atrofia. Beleza? Enquanto você está injetando, está recebendo, né? A partir do momento que aquela pessoa para de injetar essa testosterona, o testículo está atrofiado. Ele não produz mais a quantidade de testosterona que deveria. Isso vai implicar numa esterilidade, possivelmente. Isso vai implicar numa impotência, possivelmente. Fora vários outros problemas que isso aí pode acarretar. Tá? Então, muito cuidado com esse negócio de esteroides anabolizantes, ok? Bom, voltando um pouquinho aí, falar do colesterol, né? Nós temos um colesterol chamado HDL, que é o chamado colesterol bom, e o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, né? Esse colesterol ruim, ele tem uma diferença química, que aparentemente é pouca, mas faz uma grande diferença no nosso organismo. Esse colesterol ruim, ele fica circulando no nosso organismo, assim como o bom também fica, tá? Mas o bom, ele tem muitas coisas para fazer. Então, ele circulando, tá tudo bem. O ruim, ele não tem muito o que fazer. E ele tem uma atração enorme pelos vasos sanguíneos. E ele começa a se depositar nos vasos, né? Então, aqui está o vaso sanguíneo. Esse aqui é o vaso sanguíneo, né? E ele começa... A figurinha sumiu. Olha que maravilha. E ele começa a se depositar dos lados dos vasos e vai deixando os vasos sanguíneos mais duros e mais estreito. A gente chama isso de aterosclerose, né? E esse estreitamento vai prejudicar a passagem de sangue. E muitas vezes a pessoa, ela tenta controlar esse LDL alto no sangue com alimentação, às vezes não dá, né? E aí ele tem que passar por um cateterismo. Então, o que é o cateterismo? É colocar como se fosse uma mola, né, nesse vaso, para abrir espaço para o sangue passar. Tá? Empurra a gordura seria essa parte aqui amarelada, né? Empurra ela para deixar o sangue fluir e passar, ok? Para encerrar, nós temos aí 2 exercícios extras para vocês fazerem. Próxima aula a gente tenta corrigir, ok? Então, lembrando, os lipídios não são os vilões, eles são extremamente importantes para o nosso organismo, porém, a gente tem que controlar a quantidade desse lipídio,
tá? Sempre tomando muito cuidado com os triglicerídeos, que são os de armazenamento, mas em excesso eles ficam circulando, né, podendo trazer outros problemas, e o colesterol, que também é muito importante, porém o LDL, quando está alto, também pode trazer problemas aí na circulação. Até a próxima!